5 aves que não voam. Há milhões de anos, todas as aves podiam voar. Com o passar do tempo, porém, algumas delas perderam essa habilidade, apesar de ainda terem asas. Os cientistas não sabem exatamente por que algumas aves não voam. Uma hipótese é que isso tenha relação com o local onde elas viviam. As primeiras aves não voadoras podem ter aparecido em lugares isolados ou afastados do resto do mundo. Provavelmente, não tinham inimigos e não precisavam voar para se manter vivas. Por isso, à medida que evoluíram, ao longo de milhares de anos, gradualmente perderam a habilidade de voar. No vídeo de hoje vamos conhecer algumas delas. Se quiser saber mais, continue assistindo. Avestruz. O avestruz é uma ave ratita, ou seja, incapaz de voar, com um corpo robusto e pescoço longo. Habita o continente africano e é capaz de correr até 90 km/h. As asas servem para dar impulso durante a corrida. Essas aves são extremamente resistentes e podem viver até 70 anos em cativeiro. Os machos se tornam sexualmente maduros com 3 a 4 anos de idade. Fêmeas com 2 a 3 anos, podendo se reproduzir até os 40 anos de idade. É a maior ave existente, com cerca de 2 metros de altura e 150 kg. Os machos são maiores e de coloração preta, enquanto as fêmeas são predominantemente cinzas e menores. São animais onívoros e se alimentam principalmente de grama, sementes, insetos e pequenos animais. São aves nativas da região desértica da África do Sul, porém atualmente é encontrado em natureza na África Oriental, na região do Saara, no Oriente Médio e até em grandes savanas. Casuar. Estão distribuídas pela Austrália, Nova Zelândia e Indonésia, onde habitam as florestas tropicais e manguezais. Os casuares pesam entre 35 e 40 quilos e apresentam uma coloração azul ou vermelha no pescoço, contrastando com o resto da plumagem preta ou castanha escura. Se alimentam de insetos, pequenos animais e frutos que pegam no solo. O habitat preferencial do casuar são zonas de floresta tropical, onde haja um grande número de árvores disponíveis para produzir os frutos de que se alimentam. Neste ambiente, o casuar desempenha a importante função ecológica de dispersar as sementes das árvores. O casuar é uma ave ágil, que pode correr a cerca de 50 km/h e saltar 1,5 metros sem qualquer balanço. São animais normalmente pacatos e tímidos, que no entanto podem ser extremamente agressivos e perigosos para o homem, para proteger o ninho ou as suas crias. Sua patada pode equivaler à mesma força de um pequeno punhal, podendo até decepar um membro. Em abril de 2019, na Flórida, um casuar atacou um homem de 75 anos que acabou por falecer em consequência dos ferimentos causados pelo ataque do animal, mantido em sua residência. Cormorão das Galápagos. A espécie é nativa das Galápagos e é o único cormorão que não voa. O cormorão das Galápagos tem uma distribuição geográfica bastante reduzida, podendo ser encontrado em apenas 2 ilhas do arquipélago das Galápagos, Isabela e Fernandina. Em 1999 a população era de 900 indivíduos, com 89 a 100 centímetros de comprimento e 2,5 a 4 kg de peso. O cormorão das Galápagos é o maior cormorão existente hoje em dia. O seu peso relativamente elevado para uma ave do seu tamanho é possível apenas porque esta espécie não voa. As asas são bastante reduzidas, cerca de 1/3 do equivalente nos outros cormorões, e adaptadas para a natação. A quilha é reduzida e os músculos de voo estão atrofiados. A plumagem do cormorão das Galápagos é de cor preta, com a zona ventral castanha. O bico é também negro e os olhos são verdes turquesa. O cormorão das Galápagos procura alimento no mar e, como tal, é um excelente nadador. A alimentação é baseada em peixes, enguias e cefalópodes. O cormorão das Galápagos é um predador altamente especializado, alimentando-se apenas junto do fundo do mar, e nunca a mais de 100 metros da costa. Em terra, tende a permanecer junto da linha de costa e só raramente é encontrado longe das praias e baías que habita.
Pinguim. O pinguim é uma ave altamente modificada para uma vida aquática, sendo suas asas adaptadas para promover impulso através da água. Essas aves estão amplamente distribuídas pelas águas mais frias do hemisfério sul, especialmente na Antártida e ilhas dos mares austrais, chegando até a Terra do Fogo, Ilhas Malvinas e África do Sul, entre outros. Apesar da maior diversidade de pinguins encontrar-se na Antártida e regiões polares, há também espécies que habitam nos trópicos como, por exemplo, o pinguim das Galápagos nas Ilhas Galápagos. Considerando o número de indivíduos, a maioria ocorre nas proximidades da Antártida. A sua morfologia, em geral, pouco varia, com forma e estrutura corporal muito semelhante, adaptadas para nadar e mergulhar. Seus corpos são aerodinâmicos e suas asas são modificadas para formar nadadeiras rígidas e planas, que promovem uma boa propulsão no nado. Variam, entretanto, em tamanho, desde 40 centímetros e 1,1 kg, até com 115 centímetros e mais de 30 kg. Além disso, as suas plumagens são semelhantes, caracterizadas por partes pretas e brancas, exceto em relação à cor e ao padrão de plumagem da cabeça, que confere uma das principais diferenças entre as espécies. Algumas espécies têm cristas e plumas variadas no topo da cabeça, outras possuem manchas auriculares, enquanto algumas possuem um padrão de faixas pretas e brancas. Os adultos se alimentam no mar, capturando zooplâncton, peixes pequenos e lulas, enquanto os filhotes são alimentados diretamente por regurgitação. Por sua vez, são vítimas da predação de orcas e focas leopardo. Em relação à conservação, os pinguins possuem uma situação delicada devido a ações humanas, especialmente em relação à mudança climática e à perda de habitat. De modo geral, espécies estão cada vez mais ameaçadas e a preocupação quanto ao ecossistema ao qual eles pertencem tem aumentado. Kiwi. O kiwi não voa, tem hábitos noturnos e vive em buracos escavados no solo. É um gênero ameaçado de extinção. Esta ave é a menor das aves não voadoras. Do tamanho aproximado de uma galinha doméstica, o kiwi, em proporção com o seu tamanho, colocam os maiores ovos de todas as espécies de aves do mundo. Existem 5 espécies reconhecidas, 2 delas atualmente vulneráveis, outra em perigo, e outra em perigo crítico. Todas elas foram afetadas negativamente pela desflorestação, mas as enormes áreas de floresta que existem atualmente estão muito bem protegidas dentro de reservas e parques nacionais. Hoje em dia, a maior ameaça à sua sobrevivência são os mamíferos invasivos predadores. O kiwi tem o tamanho aproximado de uma galinha, tem a plumagem do corpo fofa, semelhante a pelos, bico longo e delgado com narinas na extremidade, pés com garras fortes, com 4 artelhos, e asas atrofiadas. São aves com hábitos noturnos, por isso poucas pessoas conseguem vê-las durante o dia. Alimentação. Usam o olfato em busca de invertebrados para se alimentar. O kiwi possui bastantes predadores devido ao fato de não voarem, e por possuírem um cheiro característico de cogumelo, o que os deixa ainda mais desprotegidos. O kiwi é o símbolo nacional da Nova Zelândia.